Agora sim. Começamos mais uma vez a nossa live. Nós tivemos um probleminha técnico com a internet, mas já dá tudo certo em nome de Jesus. E como eu já estava dizendo, nós estamos muito felizes e hoje nós oramos para que você fosse muito abençoado hoje na sua casa. Que não seja apenas mais uma live, mas que seja a presença do Senhor aí onde você estiver, amém? Então agora que está dando tudo certo, eu quero ler um versículo com você que está aqui em Êxodo 3. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 3. Nós vamos falar rapidamente no início deste culto sobre a história de Moisés. Moisés já estava no deserto e ele viu uma sarça ardente pegando fogo, mas o fogo não consumia. Aí Moisés, curioso, chegou bem perto e escutou a voz de Deus chamando ele. E aí, olha o que aconteceu. É uma das frases mais importantes que Moisés já ouviu na vida dele. Por isso ele continuou seu ministério, cumpriu a sua tarefa por conta dessa frase. E olha o que diz essa frase. Êxodo 13, 12 diz assim: Deus respondeu: eu estarei com você e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você estiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. A parte que eu mais gosto desse versículo é essa: eu estarei com você. Eu quero que nessa noite, no início deste culto, que você tenha a convicção. Eu não sei se você está enfermo, se você não está, mas Deus está com você. Amém. Se você já está fazendo parte da família do Senhor, essa é uma promessa que Ele fez a nós, os seus filhos, uma promessa incondicional. Não sei se você está passando por um desemprego ou uma crise, por tudo que a gente tem passado, se você está com um problema com os seus filhos, se você teve um diagnóstico ruim, se você anda triste pelos seus pais, que às vezes está passando por alguma situação difícil, ou se você está difícil pelo seu casamento, ou se você teve uma história triste na sua infância, uma coisa você pode ter certeza: Deus está com você. Essa é uma promessa incondicional. Amém. Por isso, tenha isso em mente, independente do seu diagnóstico, Deus está com você. Se o seu castelo foi destruído, Deus está com você. Se os seus filhos estão rebeldes, estão afastados, Deus está com você. Não perca a sua força. Estive falando com uma moça ontem que estava passando por um problema muito sério e eu me lembrei dessa frase: Deus está com você, eu disse para ela. Conversei com uma outra moça que estava passando por um problema no seu casamento e eu disse para ela: Deus está com você. Creia que o Senhor está com você. Amém? Feche seus olhos, vamos juntos orar neste momento e agradecer a Deus que apesar de tudo, Deus tem estado conosco. Aleluia. Amém? Senhor, nós queremos colocar em suas mãos as nossas vidas e tudo que esta nação, esse estado, essa cidade, esse bairro, as famílias estão passando neste país, ao redor do mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, Tu és o único, ó Deus, que pode mudar a nossa situação de uma vez por todas. Por isso nós colocamos em Suas mãos as nossas vidas. Eu sei que este tempo é um tempo, ó Deus, de nós nos firmarmos no Senhor a cada dia mais. E que possamos criar raízes profundas a cada dia mais. E ter a certeza, Deus, que o Senhor está conosco. Amém. Independentemente da situação, da crise, da pandemia, mas o Senhor está conosco. Neste momento nós abençoamos os nossos governantes como a sua palavra nos ensina. Neste momento nós colocamos os nossos familiares, os idosos, os profissionais da saúde, os bombeiros, os policiais, colocamos em suas mãos, ó Deus. E agora que aos poucos o comércio está reabrindo, ó Deus, no nome de Jesus. Também colocamos em suas mãos, ó Deus, esses empresários que talvez, ó Pai, não suportaram essa crise. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam ter a certeza de um novo recomeço. Aleluia, em Cristo Jesus. Amém. Nós colocamos essa live em suas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Não se esqueça da hashtag Igreja em Casa. Tire uma foto com a sua família durante o culto, logo após o culto. Poste aí
na página da igreja, na sua rede social e também durante esse culto você... Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe minha adoração. Declare quando você deseja o Senhor, cante. Te anelo, te necessito, te amo mais que a mim. Te anelo, Senhor, te anelo, te necessito, te amo mais que a mim. Nós te buscamos, Senhor. Mais uma vez, cante. Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração. Te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que a mim. Te anelo, te necessito, te amo mais que a mim. Mais que a mim. Mais que a mim. Aleluia. Glória a Deus. Quero trazer palavra nessa noite. Abra sua Bíblia comigo ou acesse aí pelo seu celular, com outro não, que você está assistindo a live, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 33. Apenas esse versículo. É mais uma parábola de Jesus e eu quero meditar nesses minutos com você a respeito daquilo que Jesus quer nos ensinar através desta parábola. Toda parábola de Jesus, toda parábola de um modo geral, ela nos traz ensinamento, algo moral e por uma demonstração, não uma história exatamente real, mas uma demonstração, uma ilustração, ele nos traz ensinos, princípios, valores. E aqui hoje nós vamos aprender um pouco sobre o poder do Evangelho, através dessa parábola de Jesus, a parábola do fermento. Mateus capítulo 13, versículo 33 diz assim: Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. É tão interessante como a palavra de Deus ela concorda-se, porque entre si é mesmo um ensinamento sobre o fermento aqui,
ou no ensinamento sobre o fermento, lá quando o apóstolo Paulo chama a atenção de uma igreja que estava com teimosia, jactância, e ele diz, não é bom isso, porque vocês não sabem, não aprenderam que um pouco de fermento leveda toda a massa? Mesmo que ali na questão do apóstolo Paulo, ele está usando o fermento, vamos dizer, de uma forma negativa para a situação que a igreja estava vivendo ou ocorrendo na igreja, aqui Jesus já usa o mesmo poder do fermento para nos dar um outro ensinamento. E este ensinamento, ele enfatiza o seguinte, é o poder transformador, mesmo que muitas vezes invisível, do Evangelho. Você já se sentiu a minoria no trabalho? Você já se sentiu a minoria na escola, na faculdade? Nossa, só eu sirvo ao Senhor aqui, mas o teu procedimento, a forma que você age, as pessoas estão observando. E assim como o fermento escondido em 3 medidas de farinha, que fez com que ela levedasse, ou esse fermento, de fato, ele fez toda a diferença na massa, você não é a minoria que não traz influência. Você é a minoria, embora o fermento em relação à farinha é bem menor a medida, você não é a minoria por causa da quantidade que te cerca. Deus te chamou para que pelo seu evangelho, que há poder, que tem poder, você possa fazer a diferença onde quer que você esteja. Será que nós temos aproveitado esse tempo, este momento que nós estamos vivendo, para falarmos mais desse evangelho? Para falarmos mais de esperança? Para falarmos mais do que o Senhor Jesus fez na nossa vida e pode fazer na vida dessas pessoas que estão, muitas delas, desesperadas. Muito desesperadas. Então, o fermento aqui, na ótica de Jesus, é dizer que, assim como o evangelho, ele é transformador. Ele é transformador. Por onde ele passa, o fermento faz a diferença e onde o fermento é colocado, ele muda a situação. Um pouco de fermento em 3 medidas de farinha fez a diferença, conforme a parábola de Jesus. Na questão do apóstolo Paulo, ele estava dizendo àquela igreja, parem de teimar, parem de fazer as coisas, mesmo que vocês digam que estão fazendo em pequenas proporções, o erro em pequena proporção também muda a vida de vocês. Então, o fermento tem algo a nos ensinar. Além dessa transformação individual, que Deus pode usar a sua vida individualmente para você transformar o meio onde você está, também Jesus aponta para a influência do evangelho, que muitas vezes silenciosamente, mas com poder, muda a sociedade, muda a cultura, ou até mesmo um governo, no caso em que os cristãos, nesta circunstância, são realmente decididos a mudar a nação. E eu creio que isso está acontecendo com o nosso país, porque há quanto tempo eu estou na igreja ouvindo dizer por declaração, o Brasil é do Senhor Jesus. Mas nós estamos vivendo um tempo que facilmente, pelo menos o nosso principal governo, que é o federal, você concorde ou não, ele é o nosso principal governante, ele se ajoelhou muitas vezes ao senhorio de Jesus. Isso tem algo, isso tem poder. Isto vai mudar o nosso país daqui para frente, eu creio. E que mude a vida dele, principalmente, porque aí vai mudar a vida de toda a nação. Cristo, então, ele nos afirma aqui, ele não está nos afirmando, melhor dizendo aqui, que todo mundo se converterá. Mas todo mundo, um dia terá que declarar que só Ele é Senhor. Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará ao senhorio deles. Alguns para sua própria condenação. Infelizmente. E outros porque estarão com Ele eternamente no céu. 3 medidas. Agora a aplicação das 3 medidas. Essa mulher, na parábola de Jesus, escondeu o fermento debaixo de 3 medidas. E esse fermento, debaixo dessas 3 medidas, debaixo dessa farinha, dessas 3 medidas de farinha, levedou. E essas 3 medidas, aqui o Senhor Jesus está comparando que
o reino dos céus constitui-se na presença gloriosa da Trindade. Por isso devemos guardar em nossos corações que cada pessoa da Trindade agirá pelo Evangelho, que é o fermento. Cada pessoa da Trindade agirá pelo Evangelho. Quer ver o que diz Efésios capítulo 1? Vamos comigo lá. Efésios capítulo 1. Eu farei a leitura do versículo 7 e 8 e do versículo 13. Olha só. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8 e versículo 13. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a sua graça. Aqui está falando do Filho, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. O Pai, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a ação do Espírito Santo. A palavra de Jesus. Ficou provado para mim e para você que esse evangelho, quantas vezes, talvez escondido, mas ele ficou debaixo dessa farinha, ou seja, debaixo da ação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, levedou, agora tem crescido, agora está crescendo, e nós vamos aproveitar esse momento para levarmos o amor de Jesus a pessoas e lugares que nós nunca imaginávamos, mas que até essa pandemia abriu as portas. Amém. Porque Deus age com propósito em todas as áreas. Amém? Eu quero glorificar o Senhor então. E nós vamos agora para o momento de intercessão. Eu vou convidar mais uma vez a minha esposa, a Margarete, que vai compartilhar com vocês os pedidos e também nós estaremos orando agora. Amém. Antes de orar, quero dizer algo importante para você. Eu não falo para ele o que eu vou falar e nem ele fala para mim o que ele vai falar. Eu comecei essa live falando aquela frase que você não está sozinho. Uma promessa que Deus está com você. E o pastor Márcio veio e confirmou e disse, você não está sozinho. Essa é a atuação do Espírito Santo, amém? Amém. Ela acontece com frequência na vida do crente. Eu tenho certeza que você vai olhar para um bolo agora e nunca mais vai se esquecer dessa história. Quando você colocar o fermento, lembre-se dessa parábola. Amém? Vamos orar então juntos para que o Senhor continue fazendo a diferença em nossas vidas. Mas agora nós queremos agradecer porque nós podemos, diante de tudo que nós temos escutado, nós podemos já ver a pontinha do fim do túnel, no nome de Jesus. Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós temos tido a oportunidade de fazer essas lives. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa palavra que falou muito aos nossos corações sobre o levedo. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, quando o Senhor nos disse que nós não estaremos sós. Aleluia. Senhor, muito obrigada por cada promessa dessas que o Senhor deixou para nós. Por isso nós tomamos posse nesta noite dessa palavra para nós, que nós possamos carregá-la para a nossa vida, que todas as vezes que nós passarmos por aflições, por problemas, por coisas que nós não estávamos contando, que nós possamos ter a convicção de que nós não estamos sós. Aleluia. Que o Espírito Santo está atuando. É verdade, que a Trindade está atuando. É verdade. Nós acabamos de ouvir, ó Deus. Deus, e eu te agradeço neste momento, porque nesses dias nós temos visto, ó Pai, uma crescente melhora, mas nós também temos visto uma crescente preocupação por parte de alguns empresários, de alguns pais de família, com seus salários ou com as suas provisões mensais. Senhor, nós colocamos em suas mãos. Amém. Colocamos em suas mãos cada empresário da PIB Norte, de Neves Paulista, de Fronteira. Ó Deus, nós colocamos em suas mãos os empresários de Onda Verde, da Missão em Libras, ó Deus, que está conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos em suas mãos cada empresário dessa cidade de São José do Rio Preto e do Brasil, ó Deus. No nome de Jesus, que o Senhor possa reverter toda essa situação, ó Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. No nome de Jesus.
Amém. Amém. Também não podemos deixar de falar que hoje nós temos uma aniversariante. Você sabe quem que é? Sei, minha cunhada. Queremos dar os parabéns para a Morgana que está nos assistindo, o Theo, a Júlia, o Matheus. Morgana, Deus abençoe a sua vida. Amém. Que você continue deixando o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar um cântico, nós vamos cantar ele só uma vez, mas ele fala a respeito do que foi colocado na pregação hoje. Nós temos só uma vida, só um amor, só uma voz para oferecer ao Senhor. A gente, pela poesia aqui, o autor diz, né? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida, mas eu quero te oferecer o que eu tenho de melhor. Porque não há como oferecer mais do que uma vez, mas tu és muito mais do que eu posso ter dentro do meu ser, ou no meu ser. Então esse autor está dizendo que realmente ter Jesus, viver o Evangelho de Jesus é algo muito maior e inexplicável. Por isso vamos louvá-lo. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor. Amém? Eu quero orar agradecendo a Deus pelos dizimistas, Nossa, ofertantes. cantou bonito, né, gente? Amém. Quero orar pelos ofertantes, pelos dizimistas que têm sido fiéis ao Senhor, à sua obra, mesmo nesse tempo. Voltamos os cultos domingo passado, com distanciamento. Teremos nesse próximo domingo de novo, obedecendo o decreto que está sendo bem divulgado nas nossas redes sociais, para os irmãos irem de máscara, não moverem as cadeiras que estão dentro do combinado ou dentro daquilo que o decreto determina, que é 1,5 metro. Estamos cumprindo tudo à risca, mas estamos com os cultos presenciais. Domingo, às 9 da manhã até 10h15, só 45 minutos. Não, ainda é tudo. Das 10 às 10h45. Por isso eu confundi. 10 às 10h45, só 45 minutos. À noite, das 9h30 às 8h15, também só 45 minutos. Das 19h30 às 20h15, só 45 minutos. Só que você, membro da igreja, ou você que está assistindo essa live, que queira participar de um desses cultos, precisa enviar o seu nome, o nome da sua família, a quantidade para a gente reservar, tá bom? Principalmente de manhã já tá lotado. Quero então encerrar orando pelos dizimistas fiéis que dizimaram na segunda, na terça, que não foram ao culto, domingo, que dizimarão amanhã, sexta-feira ou hoje, dizimaram também. Quero agradecer a Deus pela sua vida e já fazer essa oração final. Oremos. Amém. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado e provisão sobre as nossas vidas e os teus servos
estão, ó Deus, cumprindo isso com fidelidade para a tua obra. Abençoa-os e que a cada dia mais, ó Deus, eles possam receber do Senhor bênção sem medida como está na tua palavra. Abra as janelas do céu sobre eles, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por aqueles que já fizeram, por aqueles que ainda farão nesses próximos dias, a entrega do dízimo e da oferta como fidelidade, com alegria ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa casa, neste lugar, minha família, todas as famílias reunidas neste momento e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até domingo, 19 às 10 ou às 19h30. Deus abençoe. Até domingo, Deus abençoe você. Amém.